Você já teve a sensação de que tudo na sua vida estava indo bem e de repente mudou sem aviso, sem explicação? Aquilo que era certo simplesmente deixou de existir e você ficou ali, sem saber o que fazer. Existe uma história muito simples, curta, quase infantil, mas que carrega uma verdade difícil de ignorar. Uma história que, quando você entende, não dá mais para fingir que não viu. Essa é a história de 4 personagens: 2 ratos e 2 pequenos humanos. Eles habitam as entranhas de um labirinto de concreto e silêncio. Todos os dias saem procurando queijo. O queijo representa aquilo que cada um de nós busca. Pode ser dinheiro, estabilidade, reconhecimento ou até felicidade. Um dia, eles encontram um lugar cheio de queijo, farto, abundante, seguro. Finalmente, eles não precisam mais procurar. Eles chegam todos os dias e o queijo está lá, esperando. No começo, todos ficam felizes, mas com o tempo, algo muda. Os ratos continuam atentos, observando, percebendo pequenos sinais. Mas os humanos cegam-se, seduzidos pelo eco da própria segurança. Começaram a relaxar. Eles passam a acreditar que aquele queijo é deles, que nada vai mudar, que aquilo é permanente. Param de explorar, param de se preparar, param de observar. Até que um dia eles chegam e o queijo não está mais lá. Simples assim. Acabou. Os ratos não reclamam, não questionam. Eles simplesmente olham um para o outro e saem. Eles sabem que algo mudou, mas os humanos ficam ali, parados, confusos, indignados. Isso não pode estar acontecendo. Alguém fez isso. Isso é injusto. Eles continuam indo até o mesmo lugar, esperando que o queijo volte todos os dias, mesmo sabendo que ele não está mais lá. Até que um deles começa a perceber algo. E se o problema não for o queijo? E se o problema for ficar aqui esperando, com medo, sem garantia? Ele decide sair, voltar para o labirinto, procurar um novo caminho. No começo, é difícil, inseguro, desconfortável. Ele sente medo, dúvida, vontade de voltar. Mas a cada passo, ele começa a entender e começa a escrever nas paredes do labirinto para não esquecer. E se o queijo não voltar? E se eu estiver preso porque tenho medo? E se mudar for a única saída? E algo começa a acontecer. O medo diminui. A clareza aumenta. O caminho começa a fazer sentido. Até que um dia, ele encontra um novo queijo, maior, melhor, mais abundante do que o anterior. E naquele momento, ele entende. O problema nunca foi o queijo. Foi a resistência em mudar.
E talvez o seu queijo já tenha acabado, mas você ainda está lá, indo todos os dias ao mesmo lugar, esperando que tudo volte a ser como antes. Mas não vai.